Fala, time, tranquilo? Bora para mais um laboratório guiado aqui pelo time da Cloudfester, beleza? Hoje eu vou fazer num formato diferente, mais fazendo um review para que a gente possa ter uma possibilidade de fazer vídeos mais curtos, mais instrutivos, né? Mas eu vou passar por todas as etapas com vocês para que nada que foi feito fique sem ser explicado como foi feito, né? Então, a primeira coisa aqui para esse laboratório, a ideia é a gente criar um Network Load Balance, tá? Então, a gente já fez algumas vezes a parte de Application Load Balance e agora nós vamos para o Network Load Balance, tá? Então, é a parte de rede, né? Então, aqui o laboratório vai ter uma máquina EC2, ok? Foi feito algumas configurações já direto no Nginx para que a gente conseguisse fazer esse acesso tanto do Apache quanto do Nginx, ok? É, Foi feito também a parte de aplicação dos listeners, configurado os listeners, então a gente vai passar por todas essas etapas, tá? Então, na primeira etapa que a gente teve mesmo foi a parte da EC2, então, como já tem aqui no canal alguns vídeos, como fazer uma EC2, a gente vem aqui em instância, tá? No momento da instância, eu defini um nome para a instância, vim aqui e selecionei o Linux. Foi definido também o tipo da máquina que a gente vai utilizar para o laboratório. Foi criado um par de chaves, porque como nós acessamos o Linux e configuramos o Nginx, foi preciso da par de chaves. Sem ele, você não acessa via SSH, certo? Então, nós criamos o par de chaves, beleza? Aqui no momento da criação, a gente fez a configuração do grupo de segurança, então Security Group. Você tem duas possibilidades: criar por aqui, como nós fizemos durante o laboratório, viemos aqui, fizemos três regras diferentes, ok? Vou adicionar aqui. Então, eu vim, configurei meu primeiro SSH, como a gente acessou via SSH a máquina para configurar o Nginx, eu precisei liberar a porta 22, correto? A outra porta que a gente fez foi a parte de HTTP padrão, que já tem aqui, ok? Então a porta 80, e a gente fez uma personalizada que foi a 8080 que está sendo utilizada para o Nginx, ok? A única coisa que também nós fizemos que já é padrão é colocar aqui um comando bash para poder carregar aqui uma pré-configuração em relação ao serviço que a gente está montando, ok? Eu vou copiar aqui, ó, para vocês verem a parte de código que nós importamos para essa máquina, para que vocês possam ver o padrão do bash que foi utilizado. É o mesmo padrão que a gente já utilizou em outros laboratórios. É o mesmo bashzinho, só que eu vou colocar aqui porque talvez é o primeiro vídeo que você está vendo, você ainda não tenha visto esse código, então eu vim aqui, coloquei na segunda tela aqui só para pegar o código, é esse código aqui, eu já tenho ele salvo. Beleza? Então, como esse laboratório é um laboratório guiado pela Cloudfester, a gente utiliza já um código deles, tá? Então a gente usa lá um bucket que eles têm em relação para esse laboratório, beleza? Então esse código, depois que a máquina criou, a gente vem aqui para a instância, a gente já consegue ver ela. Então, a partir do momento que ela já passa pelas etapas de verificação, já está tudo pronto, que as etapas de verificação é esses dois pontos aqui, nós vamos lá para o load balance, tá? Então, só para que vocês possam ver, vou abrir aqui Security Group. O Security Group que eu criei foi esse aqui, ó, WebSG, tá? Se a gente olhar aqui nas regras de entradas, nós vamos ver essa configuração. Então, foi feita a liberação da porta 80, da porta 8080 e da porta 22. Tomar um cafezinho aqui. Não confie num TI que não beba café, isso é muito perigoso, gente. Beleza? Então tá aqui. Porta 22, porta 80, 80. O próximo etapa é a gente criar o nosso load balance, certo? Então, vim aqui, criei um load balance. Ah, Daniel, como que cria um load balance? Não sei. Ok, criar Network Load Balance. Lembra? Esse laboratório do Network Load Balance. Vim aqui criar Network Load Balance. Defino o nome, ele é voltado para a internet, seleciona a VCP que ele vai utilizar, seleciona aqui todas as VCPs, certo? Venho aqui, deixa eu definir o nome, que para passar na próxima etapa ali a gente não vai conseguir. Vou colocar NL aqui só para teste, beleza? Venho aqui, defino, seleciono aqui qual que é o meu security group que a gente criou lá, aquele que vai te dar permissão para as regras que você está montando. Lembre sempre disso, tá?
Se você não criar um security group, você não vai conseguir utilizar, porque você não tem a liberação do controle de rede, né? Que o ECG faz a parte de redes ali, ok? É para o seu sistema de EC2, tá? ECG da EC2, beleza? Então vem aqui, defino, por exemplo, o TCP, e aí eu tenho que criar um grupo de destino. Nesse caso, como já está criado, o que que você pode fazer? Você pode vir aqui e mandar criar. Se eu mandar criar, ele já vai carregar aqui para mim. E o que que eu vou fazer? Eu vou criar os grupos. Então, eu vou definir primeiro o TCP 80, venho aqui, coloco tudo bonitinho, os atributos, dou próximo. Deixa eu só colocar aqui. Vou dar próximo. Aí eu vou selecionar a instância que eu vou associar esse grupo de destino, vou mandar incluir, e aí eu mando criar o grupo de destino. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui, seleciono esse grupo que eu criei, certo? E aí eu vou decorrer aqui o normal, vou criar meu Network Load Balance. Perfeito. Depois que eu fiz esse processo do Network Load Balance, eu vou vir aqui Network Load Balance, eu já tenho aqui meu Network Load Balance. E eu vou ter somente uma linha de listener, que foi aquele primeiro que eu criei, certo? O que, que eu vou fazer? A minha segunda escuta, que é para o Nginx. Eu vou vir aqui em adicionar, vou fazer a mesma coisa, vou selecionar meu grupo, vou criar meu grupo aqui, meu TG, certo? Só que aqui, aí eu já vou colocar o 8080, beleza? Feito isso, então eu vou ter um Network Load Balance, e eu vou ter dois target group, um para o Apache e um para o Nginx. Então, se eu vier lá embaixo, lá em grupos de destino, ó, olha aqui, eu tenho um grupo de destino para o Apache e eu tenho um grupo de destino para o Nginx. Um manda para a porta 80 e um para a porta 8080. Ah, Daniel, se eu quiser então fazer no processo que a gente fez nos outros vídeos, né? Criar os grupos de destino primeiro, pode? Pode. Você vem aqui, cria um grupo de destino para a porta 80, um grupo de destino para a porta 8080 e depois você pode vir e criar seu Network Load Balance, tá? O que eu fiz aqui foi durante o processo já da criação do Network Load Balance, já criar os grupos, os target groups, os grupos de destino, ok? A única diferença foi essa. Depois que eu fiz esses dois target group, criei tudo, o que que eu fiz? Eu vim no meu Linux. Deixa eu mudar aqui para vocês, deixa eu adicionar a tela do Linux para que vocês possam ver. Terminal, papapá, um minutinho. Captura de janela. Terminal. Show de bola. Aqui, vocês já conseguem ver meu terminal. Então deixa eu voltar aqui lá no comecinho, ó. O que que eu fiz? Eu configurei o Nginx. Então se eu ver aqui, ó, barra etc Nginx e vier aqui dar vou usar o vim, por exemplo, no nginx.config. Deixa eu dar um ls aqui só para ver o nome do arquivo que eu esqueci de cabeça. Ah, não, esse aqui eu tô dentro do HTML. Beleza. Esse aqui é o do HTML. Então eu vou dar aqui, ó, cd barra etc nginx ls, tá? Então o que que eu vou mexer? No nginx config aqui, ó, vim barra nginx config. Aqui eu fiz uma configuração, que foi mudar aqui o listener do Nginx, ok? Eu coloquei o 8080. Lembra que a gente fez dois listeners lá no Target Group? Então eu vim aqui e configurei conforme. Por quê? Essa máquina eu tenho tanto o Apache quanto o Nginx, então eu coloquei um para cada. Beleza? Então show de bola. Fiz isso, configurei bonitinho, carreguei, tá pronto. Então eu já configurei o listener do Nginx e eu já tenho um Apache rodando, então eu tenho os dois. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, ls-i tcp 8080. O que que eu estou vendo aqui? O listener, estou verificando as portas de escuta, se estão abertas, se está rodando. Então tá ali, ó, tá rodando, beleza? Se eu colocar, por exemplo, a porta 80, tá ali também, tá rodando, beleza? Então eu já tenho os dois executando bonitinho. Qual que é o próximo passo que nós podemos? É olhar já direto lá no navegador, certo? Se nós temos as páginas web rodando. Então vamos voltar lá pro nosso navegador. Deixa eu mudar novamente aqui para vocês. Eu quero o Google. Vamos ver se é esse. Não. Não. Vamos apanhar agora para o nosso
Cadê, 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 cadê? Ah, cadê você? Vou dar uma pausinha só para abrir novamente o terminal aqui e já volto, gente. Show de bola, voltamos aqui. Agora eu posso fazer o quê? Depois que eu já fiz a configuração do listener do Nginx dentro do Linux, já configurei tudo que eu queria, a gente pode validar já direto o acesso. Então, se eu venho pela porta 80 normal, eu já bato direto no Apache. Se eu venho ali e coloco um 8080, 2.8080, que vocês podem ver aqui em cima no URL, eu já bato lá no Nginx. Então, esse laboratório ele é super legal para você ter essa noção de, cara, como eu configuro dois listeners, por exemplo, para um balanceador, né? Para um load balance. Então, você cria esse conhecimento, essa habilidade de, cara, esse servidor ele tem duas portas, eu preciso dar colocar duas escutas, né? Dois listeners para esse perdão, para esse servidor, para essa estrutura. Então, é um laboratório super legal, muito interessante. Recomendo vocês. Quem ainda não é inscrito no canal da Cloudfester, se inscreve. Quem ainda não faz parte do método DVC, faça parte porque é um grande diferencial para você que realmente quer resolver problemas, quer saber como funcionam as coisas. Então, vamos para o próximo laboratório.